Olá, graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar uma palavra com todos os irmãos e irmãs nesses tempos em que vivemos esses grandes desafios como igreja do Senhor, como cristãos, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos fazendo passar por tudo isso e sairmos vencedores, ilesos diante de toda essa circunstância que estamos vivendo. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outras traduções, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. O que tirarmos de bom, o que tirarmos de lição de tudo isso que estamos passando nos tempos de hoje, nesses tempos difíceis, o que devemos aprender com tudo isso? Essa é a grande questão para nós enquanto povo de Deus, enquanto igreja do Senhor. O que aprendemos, o que há de bom em tudo isso que está acontecendo? Aqui diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que tirar de bom de uma situação como essa? Talvez aprenderemos, a nos portarmos melhor diante do Senhor. Talvez a lição que aprendemos, com tudo isso é a valorizar mais, a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus. É sabermos dar valor a tudo isso. É aprendermos com essa situação, enquanto igreja do Senhor. Talvez alguns textos da palavra de Deus fará maior sentido para nós a partir de agora. Como que está escrito no Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Certamente, esta lição ficará para nós, à medida em que estamos impossibilitados de nos reunirmos, de fazermos um culto presencial. Então, é o que aprendemos, é isso que a palavra de Deus aqui está dizendo no livro de Romanos. É isso que tiramos de bom. Em todas as situações, há uma lição a ser aprendida. Talvez esse texto fará sentido, um real sentido para nós, quando retornarmos às atividades comuns da igreja. A alegria de estar na casa do Senhor. Esta palavra talvez não será apenas mais um clichê. Nós teremos a consciência, a real consciência de como é bom congregar, de como é bom estar no templo, de como é bom estar em comunhão com os irmãos, estarmos vivendo em comunhão, em unidade. Talvez a palavra do Senhor também do Salmo 133, versículo 1, nos ensinará de fato o seu verdadeiro sentido. Ó, quão bom e agradável é que estejam unidos os irmãos, que vivam em unidade. Talvez pensaremos melhor antes de criticarmos um irmão ou uma irmã, porque nos está fazendo falta esse convívio. Isto é ser igreja, é as nossas diferenças nos mostrar que o quão somos iguais. Esse é o sentido da comunidade, da congregação. É as nossas diferenças nos tornarmos pessoas iguais diante do Senhor. Cada um de nós. E talvez toda essa situação, toda essa dificuldade que estamos passando, que estamos vivendo, nos ensinará a sermos melhores cristãos, a sermos melhores pessoas, a sermos melhores irmãos, mais submissos, mais fiéis ao Senhor e uns aos outros. Que esta situação que nós estamos vivendo possa nos ensinar, que possamos pedir ao Senhor direção, discernimento, para aprendermos com tudo isso que estamos vivendo. Esta é uma grande oportunidade que o Senhor está dando para nós, igreja do Senhor, de nos revelarmos a este mundo. A palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 19, diz que há uma ardente expectativa da criação pela revelação dos filhos de Deus. Esta é a hora, esse é o momento de nos revelarmos como os filhos e filhas do Senhor, como igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é formada pelos seus filhos e filhas. Esta lição que o Senhor está dando com tudo isso não é para o mundo,
é para a igreja, é para o seu povo. É aprendermos a sermos uma igreja de verdade, a sermos a igreja que o Senhor sonhou para todos nós, que o Senhor idealizou para todos nós. Uma igreja que se preocupa com os órfãos e com as viúvas. Esta é a verdadeira religião. Nos preocuparmos com a necessidade uns dos outros, a sermos a resposta à oração de alguém, a sermos o instrumento que Deus usa para abençoar a vida de outros. Esta igreja que o Senhor sonhou, que o Senhor idealizou para que nós sejamos, ela nos traz uma prévia de como o Senhor gostaria que ela fosse, no livro de Atos, no capítulo 2, em que diz que toda a igreja compartilhava em todas as coisas, vivia uma vida em comum, comungavam nas orações, no partir do pão, e ali o Senhor ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. E o que é ter tudo em comum? É vermos que nada é nosso, que nada é meu, mas tudo é nosso. É vermos que tudo que temos e tudo que somos é para o bem comum. Uma igreja que tinha tudo em comum, ou seja, nada é meu, tudo é nosso. É vivermos esta igreja que repartia as suas posses, repartiam os suprimentos à medida que alguém tinha necessidade. Este é o momento que estamos vivendo hoje, de podermos ser solidários uns com os outros, de podermos compartilharmos uns com os outros, mesmo à distância. Não temos a comunhão física, mas temos a comunhão do Espírito. Estamos no mesmo propósito, estamos no mesmo ideal. Esta talvez seja a lição que o Senhor quer nos deixar para esses dias, tão tenebrosos, tão difíceis, mas que, como li aqui no texto de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está agindo a nosso favor. Deus está agindo em nós e através de nós, para que a igreja do Senhor se revele, para que a igreja do Senhor se mostre neste mundo. Que possamos, então, aprendermos de tudo isso, né? O verdadeiro sentido de sermos igreja do Senhor, de sermos filhos e filhas de Deus. Gostaria de finalizar com um último texto, no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz: Depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouvia com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse é o tempo do Senhor mostrar a diferença entre aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem. Este é o momento da igreja do Senhor se revelar à humanidade, se revelar a este mundo. Que eu e você possamos ser esta resposta, esta lição que o Senhor quer nos mostrar. Que eu e você possamos ser bênção na vida daqueles e daquelas que têm necessidade. Eu e você possamos nos mostrar, né? Nos revelarmos àqueles que ainda não conhecem o Senhor. E então outra vez verão a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o ímpio. Seja solidário, seja um abençoador. Procure aqueles que estão à sua volta, o seu vizinho, as pessoas de mais idade, aos órfãos, aqueles que têm maior necessidade, que dependem de um auxílio. Seja você, sejamos nós esse auxílio, sejamos nós a resposta à oração dos aflitos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.